Fala galerinha, nesse vídeo a gente vai aprender a fazer esse efeito de iluminação no Photoshop Online gratuito. Então você não vai precisar baixar nenhum tipo de programa e também não vai pagar nada para fazer esse efeito. Você faz diretamente no seu navegador de forma totalmente gratuita, um efeito bem profissional, de uma forma bem simples. Então fica até o final do vídeo porque ele está direto ao ponto. Sem mais enrolação, bora para a tela do computador. Bom, então aqui com o nosso Photoshop Online aberto, vocês veem que eu já estou com o meu resultado final, né? Então esse aqui é o meu antes, esse aqui é o meu depois, com esse efeito de iluminação. Estou utilizando a resolução 1080 por 1080 para exemplificar, e para o efeito ficar bem legal, é interessante que você tenha a sua imagem em PNG. Vou deixar tanto na descrição como no momento que está aparecendo agora, um vídeo onde eu te ensino a remover o fundo das imagens, tanto aqui no Photoshop Online, como em outros sites de forma totalmente gratuita. Então, para exemplificar o nosso efeito, eu vou deixar aqui na cor preta e vou pegar a minha imagem aqui para exemplificar. Então, minha imagem está aqui, o PNG. E agora, num primeiro momento, eu vou criar uma nova camada e vou em luz linear. Apertei a tecla B para pegar o meu pincel. Meu pincel está com opacidade em 100%, corrente em 100% e dureza em 0%, ok? Eu estou utilizando essa cor, caso você queira utilizar, acho que vou dar até um pouquinho mais uma escurecida. Show de bola. Ver como que fica aqui, ó. Aqui tá interessante. Uma pincelada bem no meio aqui. Muito agressivo. Diminui um pouquinho mais. Esse aqui do lado quebrou um pouco aí. Agora sim. Então, estou com a opacidade em 100% e corrente em 100%. E aqui não existe uma regra do que é certo ou errado. Que eu estou exemplificando como que eu faço aquele efeito de iluminação. Então, se quiser colocar esse brilho muito mais agressivo, aí fica ao seu critério. Fez errado, você pode utilizar o atalho Ctrl Z para desfazer sua ação. Aqui a gente vai em luz linear novamente. Então, qual que é o procedimento? Temos a primeira camada, colocamos em luz linear, colocamos a nossa cor roxa. A segunda camada, luz linear também, só que agora na cor branca. Então meu pincel já está na cor branca aqui. Vou diminuir ele um pouquinho aqui. Vou aplicar ele somente aqui mais em cima. Vou exemplificar essa luz branca. Então errou, não gostou do resultado, só dá um Ctrl Z. Aí você já consegue fazer novamente. Então para mim aqui já está interessante. E para ficar mais interessante ainda aqui na minha imagem, para casar mais ainda, para trazer mais harmonia, eu vou colocar uma sobreexposição de cor, modo de mistura cor e opacidade em 9% na cor roxa também. Eu acho que fica interessante aqui em efeitos a diferença. Então, já gostei aqui desse resultado, para mim ficou interessante, mas não é obrigatório. E agora a gente vai criar mais duas camadas e vamos colocar elas como máscara de recorte. Então, na nova camada que você criou, você clica com o botão direito e vem em máscara de recorte. As duas camadas. Essa máscara de recorte serve para quando a gente estiver pincelando aqui, trabalhando na nossa iluminação, pegar somente no nosso PNG, a imagem que você estiver utilizando para iluminar. E as duas, lembrando, em luz linear. Show! Aí a primeira de baixo, vou estar utilizando a cor roxa. Então viu que o pincel aqui é um pouquinho para fora. Vou dando as pinceladas aqui, ó, tá vendo? Aqui está muito alto. Então, aplicou, não gostou, dá um Ctrl Z.
Se achar que está muito agressivo, você pode vir aqui e diminuir um pouquinho da corrente, da opacidade. Aí você vai ter um resultado mais suave, tá vendo? Que não está tão agressivo. Aí você pode dar um zoom, estou utilizando a tecla Alt, né, e a bolinha do mouse para dar essa aproximação. Ó. Tá vendo? E aí aqui eu vou... Se você acha que o efeito adentrou muito, você pode pegar a borracha com a tecla E. Aí vem em borracha, opacidade e corrente você pode abaixar para conseguir apagar de uma forma mais suave aqui. Aí ó, para mim tá interessante agora. Agora na nossa camada de cima, a gente vai com a luz branca, né? E aqui seria para exemplificar uma luz de contato, né? Uma luz de contorno aqui, ó. Então vou diminuir bastante o pincel e vou passar bem pertinho aqui. E aqui também não existe regra, vai de gosto, né? Se quiser contornar a sua imagem toda, o que eu gosto de fazer? Aqui é os pontos mais fortes de contato, né? E aqui, ó, vai abaixando. Então vocês veem que aqui tá, né? Aqui embaixo está muito mais suave do que aqui em cima, que está muito mais agressivo. Então aqui, né, muito mais questão de gosto, né, do que você achar que está mais interessante visualmente falando. Claro que é muito interessante você não estourar esses efeitos, para não ficar uma coisa muito estourada. Aqui eu mudei de cor sem querer, vou voltar para branco. Pronto. Vamos aproximar aqui. Vocês veem que aqui eu vou suavizando bem mais essa luz de contato, né, essa luz de contorno, para não ficar essa coisa tão agressiva, né? Então a gente tem essa liberdade aí. Onde a luz branca ela tá aparecendo mais, aí você pode deixar um pouquinho mais agressivo, né, que seria nesse caso aqui. Até pra gente pegar essa luz branca e colocar um pouquinho mais de agressividade nela também, ó. No pincel. Você vem aqui. É interessante, ó. Tá vendo? Agora a luz branca, ela, no meu caso, pra mim ela tá um pouquinho mais condizente. Tá vendo? Com o contorno que eu fiz. Aqui você vai colocando, vocês veem que eu vou voltando toda hora, porque eu testo, se eu não gostar do resultado, aí eu removo e faço novamente. Então aqui a gente está com o nosso resultado já. E agora a gente vai criar uma nova camada para a gente poder aplicar um filtro em tudo isso de uma vez só. Então você criou a sua nova camada, presta atenção nesse comando. Você vai segurar a tecla Ctrl, a tecla Alt, a tecla Shift e a tecla E. Você vai apertar todas essas teclas de uma vez. No caso são 4 teclas. E aí você vai mesclar todos os filtros, né, e camadas em uma camada só, e também não vai perder o seu trabalho anterior. Ou seja, você vai aplicar o efeito, né, e caso você não goste, caso você tenha que fazer alguma correção, você consegue aí, né, retornar seu antigo trabalho e não perder ele. Então aqui, ó, mesclei tudo em uma camada só. Então se eu quiser mexer nas coisas, eu posso mexer aqui normalmente, né? Eu teria que criar uma nova camada, claro, né? Teria que mesclar tudo novamente, mas aqui a gente já tem a camada com tudo mesclado e aqui a gente consegue aplicar o nosso filtro. Então o nosso filtro a gente vai vir em Camera Raw. Gosto sempre de colocar um pouquinho do contraste, ó. Eu acho que quanto mais contraste, mais interessante fica. Mas aqui também não tem regra, tá bom? Aqui você só vai aplicando o que você achar mais interessante, igual aqui, ó, pra mim. Aqui já tá bem legal, né? Tá bem intenso, né? Tá bem agressivo.
Então eu gostei aqui desse resultado, para mim eu já finalizei aqui. Tô satisfeito com esse resultado, tá vendo? Então, essa aqui é a nossa imagem e como eu falei, mesclei tudo em uma camada só. Não que, se eu precisar fazer algum tipo de edição, falar, eu quero aumentar essa iluminação, eu quero diminuir, quero colocar mais contorno, eu quero fazer alguma coisa aqui, retiro aqui, ó. Tá vendo? Então aqui eu já posso voltar para minha edição novamente. Se eu não gostei desse resultado, eu posso apagar essa camada e acabou. Então aqui, ó, eu tirei. Vamos ver como que é a nossa imagem sem nenhum efeito. Vou tirar os efeitos. Então aqui está a nossa imagem. E aqui está a nossa imagem com efeito. Então, claramente um efeito bem agressivo de iluminação? Sim. Porém, se for do contexto da imagem chamar bastante atenção igual essa, né, como a capa do vídeo, o contexto ele tá bem, o efeito ele tá bem aplicado. E como que a gente faz para salvar? A gente pode salvar em exportar, né, a gente pode exportar como PNG e acredito que a gente pode salvar também como PSD aqui. Isso. Então você pode salvar esse arquivo, né, no seu computador, o arquivo inteiro para futuras edições, e também pode salvar só o PNG para utilizar em algum caso aí. Então já aparece aqui, ó, você pode colocar o seu nome aqui, né, o nome do seu projeto e adicionar ele aí. Perfeito? Então galerinha, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, e até a próxima.